Boa noite, povo de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo entre agora na sua casa, alcance cada pessoa da sua família, visite o seu corpo cansado, acalme os seus pensamentos e repouse profundamente sobre o seu coração. Seja muito bem-vindo ao manto de paz e oração. Hoje é quinta-feira, 20 de agosto de 2026. A igreja celebra a memória de São Bernardo, abade e doutor da igreja, um homem apaixonado por Cristo, pela oração, pela vida interior e pela busca sincera de Deus. E a liturgia desta noite nos coloca diante de uma promessa poderosa: eu vos darei um coração novo e porei em vós um espírito novo. Depois, no Evangelho, Jesus fala de um rei que prepara um grande banquete e manda chamar os convidados. Alguns recusam, outros estão ocupados demais, outros desprezam o convite. E então o rei manda chamar aqueles que estavam pelos caminhos. Esta noite fala de convite, fala de mudança, fala de coração novo e fala de um Deus que continua abrindo sua mesa para aqueles que muitas vezes a sociedade deixa do lado de fora. O dia chegou ao fim. Muita gente trabalhou desde cedo, muita gente correu, muita gente enfrentou trânsito, pressão, fila, preocupação, notícia difícil, cobrança, cansaço. Há pessoas chegando a esta oração depois de cuidar de todos. Outras chegam depois de um dia em que ninguém cuidou delas. Há famílias discutindo por dinheiro, há jovens tentando encontrar direção, há idosos sentindo que o mundo corre depressa demais, há trabalhadores que voltaram para casa com o corpo cansado e o coração ainda mais pesado. Há pessoas que passaram o dia inteiro em hospitais, há outras que procuraram emprego e voltaram sem resposta. E há também quem tenha tudo aparentemente em ordem, mas esteja percebendo que o coração perdeu a alegria. Por isso, antes de falar de uma sociedade nova, Deus fala de um coração novo. Porque nenhuma transformação coletiva se sustenta se o coração humano continuar duro. Antes de continuarmos, deixe o seu gostei como um gesto de comunhão e evangelização. Assim esta oração poderá alcançar outra pessoa que também precisa terminar o dia ouvindo uma palavra de esperança. E escreva nos comentários: Senhor, dá-nos um coração novo. Hoje eu quero usar o plural, não apenas dá-me, mas dá-nos. Dá-nos um coração novo dentro de casa. Dá-nos um coração novo nas comunidades. Dá-nos um coração novo no trabalho. Dá-nos um coração novo em nossa sociedade, porque muitas das dores que enfrentamos nascem justamente de corações endurecidos. A primeira leitura desta quinta-feira vem do livro do profeta Ezequiel. O povo havia profanado o nome de Deus através de suas escolhas. A aliança tinha sido ferida, a injustiça havia se espalhado, mas Deus anuncia uma restauração. Ele diz: derramarei sobre vós uma água pura e sereis purificados. Depois acrescenta: eu vos darei um coração novo e porei em vós um espírito novo, e ainda tirarei do vosso peito o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Que imagem forte! Um coração de pedra. Pedra não escuta, pedra não sente, pedra não chora, pedra não se move diante da dor. Existe um perigo enorme em nos acostumarmos, acostumar com violência, acostumar com fome, acostumar com pessoas dormindo nas ruas, acostumar com idosos sozinhos, acostumar com crianças crescendo sem proteção, acostumar com famílias destruídas, acostumar com injustiça no trabalho, acostumar com mentira, acostumar com corrupção, acostumar com pessoas sendo tratadas como números.
Quando o sofrimento do outro deixa de nos tocar alguma coisa, começa a endurecer. E esse endurecimento pode acontecer sem percebermos. No início, uma notícia dói. Depois aparecem tantas outras que começamos a dizer: é assim mesmo. Não. Para quem segue Jesus, a dor humana nunca pode se transformar apenas em paisagem. Nós não conseguimos resolver todos os problemas, mas não podemos permitir que o coração pare de sentir. Deus promete retirar o coração de pedra. Isso significa que Ele quer devolver sensibilidade. Quer que sejamos capazes de olhar e perguntar: o que posso fazer? Nem sempre será muito, mas pode ser algo, uma refeição, uma visita, uma palavra, um contato de trabalho, uma escuta, uma denúncia responsável diante de uma injustiça, uma decisão profissional mais humana, uma forma mais digna de tratar quem serve. Um pequeno gesto não resolve todo o sofrimento social, mas impede que o coração vire pedra. Essa palavra também entra dentro das nossas famílias. É possível ter coração de pedra dentro da própria casa, quando já não conseguimos pedir perdão, quando alguém fala e não escutamos, quando conhecemos a fragilidade da pessoa e usamos exatamente aquilo para feri-la numa discussão, quando pais humilham filhos, quando filhos tratam pais idosos como peso, quando esposos deixam de enxergar um ao outro, quando todo mundo está perto fisicamente, mas distante interiormente. Então precisamos rezar: Senhor, tira de nós o coração de pedra, dá-nos um coração capaz de voltar, de reconhecer, de dizer: eu errei. Um coração novo não significa personalidade nova, significa uma maneira nova de responder. Talvez o problema continue, mas a resposta muda. Talvez a pessoa difícil continue no mesmo lugar, mas você deixa de reagir da mesma forma. Talvez a situação financeira ainda exija paciência, mas o medo deixa de comandar cada decisão. É assim que Deus começa grandes mudanças. Muitas vezes, primeiro dentro, o salmo desta noite repete o mesmo pedido: criai em mim um coração que seja puro. É uma oração que não culpa apenas o mundo. Isso é importante. É fácil olhar para a sociedade e dizer: as pessoas estão ruins, o mundo está perdido, ninguém mais respeita ninguém. Mas Deus também pergunta: e o seu coração? Como você trata quem trabalha para você? Como trata uma pessoa mais simples? Como fala com sua família quando está cansado? Como age quando ninguém está vendo? Como se comporta diante de uma oportunidade de obter vantagem? Uma sociedade mais justa não começa apenas nas grandes instituições. Começa também em pequenas decisões, no troco devolvido, no trabalho feito com honestidade, na forma como um funcionário é tratado, na maneira como um vizinho é respeitado, na decisão de não espalhar uma mentira, na responsabilidade de não dirigir de forma imprudente, no cuidado com o espaço público, na coragem de não participar de esquemas desonestos. Talvez pareça pequeno, mas a sociedade também é feita dessas escolhas. Não podemos pedir líderes honestos e ao mesmo tempo normalizar pequenas desonestidades na vida diária. Não podemos pedir paz e alimentar violência nas palavras. Não podemos pedir respeito e tratar os mais frágeis sem dignidade. Por isso o salmista diz: criai em mim. Começa aqui, começa em mim. E então chegamos ao Evangelho. Jesus conta a parábola de um rei que prepara a festa de casamento de seu filho. Tudo está pronto, há uma mesa, há alimento, há lugar, o convite foi enviado, mas os convidados não querem vir. Alguns simplesmente ignoram,
um vai para o campo, outro vai cuidar dos negócios, outros ainda maltratam os mensageiros. É impressionante. Eles não recusam porque o banquete é ruim, recusam porque estão ocupados demais com outras coisas. Essa parábola é muito atual. Quantas vezes também estamos ocupados demais para Deus, não necessariamente fazendo algo errado. O campo não é errado, o negócio não é errado, trabalhar não é errado. O problema acontece quando o que é legítimo ocupa todo o espaço e já não sobra tempo para o essencial. Há pessoas tão ocupadas ganhando a vida que estão perdendo a vida dentro de casa. Trabalham tanto para oferecer tudo à família e no fim não conseguem mais estar presentes para essa família. Há jovens ocupados demais com telas e pouco presentes nas relações reais. Há adultos que não conseguem ficar 10 minutos em silêncio. Há famílias que comem juntas, mas cada pessoa está olhando para um aparelho diferente. O banquete está pronto, mas nós estamos distraídos. Deus convida e nossa resposta frequentemente é depois. Depois eu rezo, depois eu procuro a igreja, depois eu converso com meu filho, depois eu visito meus pais, depois eu resolvo essa mágoa, depois eu ajudo. E a vida passa cheia de depois. O Evangelho desta noite pergunta: o que tem impedido você de aceitar os convites de Deus agora? Talvez seja orgulho, talvez cansaço, talvez excesso de trabalho, talvez ressentimento. Talvez você tenha se acostumado tanto à correria que já não sabe viver sem ela. Depois que os primeiros convidados recusam, o rei manda seus servos para as encruzilhadas e diz: convidai para a festa todos os que encontrardes. Então entram bons e maus. A sala fica cheia. Isso revela um Deus que não desiste da mesa. Quando alguns recusam, Ele amplia o convite. O Evangelho rompe nossas ideias de exclusividade. O reino de Deus não é um clube para pessoas que já chegaram perfeitas. Deus chama gente da estrada, gente que estava fora, gente que talvez ninguém imaginasse ver ali. Isso precisa mudar também nossa forma de ser igreja. Uma comunidade cristã não pode fazer a pessoa ferida sentir que não há lugar para ela. Não pode olhar primeiro a roupa, o passado, a classe social, a escolaridade ou a aparência. O Evangelho diz: chamem, há espaço. Isso não significa que tudo é indiferente. A parábola também fala da veste nupcial. Entrar no banquete exige aceitar ser transformado pelo convite. A graça acolhe como estamos, mas não nos deixa exatamente como estamos. Deus convida o pecador, mas também chama a conversão. Convida quem está longe, mas oferece uma vida nova. Por isso, cuidado com dois erros. O primeiro é pensar: eu não mereço entrar. Ninguém entra por merecimento, entramos pela graça. O segundo é pensar: posso entrar e continuar recusando toda mudança? Também não. O coração novo é justamente a veste. É permitir que a presença de Deus mude nossa maneira de viver. São Bernardo compreendeu profundamente isso. Ele viveu num tempo cheio de conflitos, ambições e disputas, mas insistiu que o coração humano precisa voltar ao centro, voltar a Deus. Ele compreendeu que podemos conhecer muitas coisas e ainda não conhecer o próprio coração. Podemos falar muito e rezar pouco. Podemos construir muita coisa por fora e estar vazios por dentro. A vida monástica de São Bernardo não foi fuga do mundo, foi busca de uma fonte mais profunda para servir melhor. Isso também vale para nós. Precisamos de silêncio. Uma sociedade que nunca silencia começa a perder discernimento. Quando tudo é reação rápida, comentário imediato, opinião instantânea, começamos a responder antes de pensar. A oração nos devolve pausa, e a pausa pode impedir muita coisa. Uma mensagem enviada com raiva, uma decisão precipitada, uma palavra que humilha,
uma compra feita por ansiedade, uma acusação sem certeza. Silenciar diante de Deus não é abandonar os problemas sociais, é impedir que enfrentemos esses problemas com o mesmo coração endurecido que os criou. Precisamos de homens e mulheres capazes de agir, mas com coração de carne, firmes sem crueldade, corajosos sem ódio, justos sem perder a misericórdia. No Evangelho, o banquete também nos lembra uma mesa. E mesa é uma imagem muito concreta num mundo onde nem todos possuem alimento suficiente. É difícil rezar sobre o banquete do reino e não lembrar quem hoje terminou o dia sem saber se haverá comida amanhã. A fé não permite separar completamente a mesa do altar e a mesa do pobre. Quem reconhece Cristo precisa aprender a reconhecer também a dignidade de quem tem fome. Isso não significa que uma pessoa sozinha possa resolver a pobreza, mas significa que podemos recusar a indiferença, podemos apoiar obras sérias, compartilhar alimento, evitar desperdício, olhar com respeito para quem pede ajuda, cobrar responsabilidade daqueles que administram recursos coletivos, promover trabalho digno. A caridade atende à necessidade imediata. A justiça pergunta também por que aquela necessidade se repete. Precisamos das duas. Uma sociedade cristã não pode viver apenas de palavras piedosas, enquanto pessoas continuam tratadas sem dignidade. Ao mesmo tempo, nenhuma transformação social será verdadeiramente humana se desprezar a dignidade individual. Tudo volta ao coração novo. Agora pense na sua própria realidade, onde Deus está pedindo sensibilidade, talvez dentro da sua casa, talvez no trabalho, talvez com uma pessoa que você costumava ignorar. Talvez você possa tratar alguém de maneira diferente amanhã. Não precisa mudar o país inteiro, mas precisa permitir que Deus mude a área que Ele colocou sob sua responsabilidade. Essa é uma forma concreta de esperança. Agora, respire profundamente. Se puder, coloque a mão sobre o coração. Escute a frase de Ezequiel: eu vos darei um coração novo. Não tente mudar seu coração sozinho. Peça e ore comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, nesta noite eu me coloco diante de Ti e peço, dá-me um coração novo. Obrigado por este dia, obrigado pela vida, obrigado pela casa, obrigado pelo alimento, obrigado pelas pessoas que colocaste no meu caminho, obrigado porque ainda tenho oportunidade de mudar. Senhor, tira de mim o coração de pedra, retira a indiferença, a dureza, o orgulho, a insensibilidade. Não permitas que eu me acostume com a dor do outro. Não quero viver carregando o sofrimento do mundo inteiro, mas também não quero passar pela vida sem enxergar ninguém. Dá-me um coração capaz de perceber. Senhor, purifica meus pensamentos, purifica minhas intenções. Perdoa as vezes em que procurei apenas meus interesses. Perdoa quando tratei mal alguém porque estava cansado. Perdoa quando julguei uma pessoa pela aparência. Perdoa quando ignorei quem precisava ser ouvido. Perdoa quando critiquei todos ao meu redor, mas não enxerguei aquilo que precisava mudar dentro de mim. Crie em mim um coração puro. Senhor, visita minha família. Tira de nossa casa toda dureza, toda palavra ofensiva, toda indiferença. Dá-nos capacidade de pedir perdão. Que pais consigam ouvir os filhos, que filhos saibam respeitar os pais, que os casais voltem a conversar, que os idosos não sejam esquecidos, que ninguém precise sofrer em silêncio debaixo do nosso teto. Senhor, visita também nosso povo, olha para as famílias que enfrentam dificuldades, os desempregados, os trabalhadores cansados, os pequenos comerciantes, os agricultores, os profissionais da saúde, os professores, os jovens que buscam uma oportunidade,
os idosos que vivem sozinhos, as crianças que precisam de proteção. Dá-nos uma sociedade mais sensível. Senhor, eu te apresento aqueles que possuem autoridade, quem governa, quem julga, quem administra recursos, quem lidera empresas, quem dirige instituições. Dá-lhes coração de carne, que não transformem pessoas apenas em números, que busquem justiça, honestidade, responsabilidade, que as decisões considerem também os que possuem menos voz. Afasta a corrupção, a ganância, a arrogância e concede verdadeiro espírito de serviço. Senhor, abençoa a tua igreja, que nossas comunidades sejam lugares onde os que chegam das estradas encontrem acolhimento, que ninguém se sinta pequeno demais, pobre demais, ferido demais, distante demais, mas também dá-nos coragem de anunciar a conversão, que o acolhimento não seja indiferença diante do pecado, que a verdade seja anunciada com amor. São Bernardo intercede por nós. Ensina-nos a buscar o silêncio, a cuidar da vida interior, a não viver apenas reagindo ao barulho do mundo. Dá-nos profundidade. Senhor, eu te apresento os enfermos, os que aguardam exames, os que estão internados, os que enfrentam tratamentos longos. Abençoa médicos, enfermeiros e cuidadores. Dá condições dignas de atendimento. Derrama alívio e cura segundo tua vontade. Eu te apresento também os que têm fome. Mostra-me como posso agir com responsabilidade. Livra-me de uma caridade que humilha, que todo gesto preserve a dignidade. Que eu saiba também apoiar caminhos que criem oportunidades, trabalho e autonomia. Senhor, visita minha vida profissional e financeira. Dá-me honestidade, sabedoria, equilíbrio. Que eu não coloque dinheiro acima das pessoas. Se eu liderar alguém, ensina-me a liderar com justiça. Se eu contratar um serviço, ajuda-me a valorizar o trabalho. Se eu for trabalhador, dá-me dignidade e perseverança. Abre portas para quem procura emprego. Senhor, nesta noite eu aceito o teu convite. Não quero dizer depois, quero voltar hoje, entrar no silêncio hoje, rezar hoje, perdoar o que puder hoje, começar a mudar hoje. Não preciso mudar tudo de uma vez, mas não quero mais viver adiando a vida espiritual. Aqui no Manto de Paz e Oração, nós nos reunimos como uma família, pessoas diferentes, realidades diferentes, mas todos convidados para a mesma mesa da graça. Que quem chegou cansado receba descanso, que quem chegou frio receba um coração novo, que quem chegou ferido receba consolo, que quem chegou indiferente receba sensibilidade. Em nome de Jesus eu declaro: meu coração não será governado pela dureza, a indiferença não dominará minha casa, o egoísmo não terá a palavra final. Eu rejeito toda frieza que me impede de enxergar o próximo. Recebo um coração novo, recebo um espírito novo, recebo misericórdia, recebo coragem para mudar, recebo sabedoria para servir, recebo paz para esta noite. Agora respire profundamente mais uma vez. Deus não está pedindo que você resolva tudo, está pedindo que não feche o coração. Amanhã faça um gesto simples, escute alguém, ajude alguém, trate alguém com mais dignidade. Procure uma pessoa que você adiou, transforme oração em presença. Agora juntos vamos rezar a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E confiando na intercessão da Santíssima Virgem Maria, rezemos: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, cobre nossas famílias e nosso povo com teu manto. Intercede pelos pobres, pelos enfermos, pelos desempregados, pelas crianças, pelos idosos, pelos que governam e por todos os que precisam recuperar um coração de carne. Senhor, eu entrego esta noite em tuas mãos. Guarda minha casa, guarda nossa sociedade, purifica nossas relações. Enquanto eu durmo, continua a tua obra dentro de mim. Eu declaro que esta noite será uma noite de paz. Minha casa pertence a Deus, meu coração pertence a Cristo. Minha vida está aberta ao convite do reino. Hoje eu descanso em paz, porque Deus ainda pode criar em nós um coração novo. Nada me prende, nada me domina, nada me vence quando Jesus me liberta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se esta oração falou ao seu coração, deixe o seu gostei e escreva nos comentários: Senhor, dá-nos um coração novo. Coloque também, se desejar, o primeiro nome de uma pessoa ou de uma família que precisa de oração. Aqui no Manto de Paz e Oração, nós queremos aprender a rezar pela nossa casa, sem esquecer a casa do outro, pedir pelo nosso pão, sem esquecer quem tem fome e buscar nossa paz, sem perder o compromisso com a justiça. Compartilhe esta oração com alguém que esteja cansado, indiferente, ferido ou precisando recomeçar. Que São Bernardo interceda por nós, que Nossa Senhora Aparecida cubra nosso povo com o seu manto. Que Deus purifique nossas casas, nossas comunidades e nossa sociedade. Boa noite, povo de Deus. Descanse, o convite continua aberto, a mesa está preparada e Deus ainda está transformando corações. Amanhã estaremos novamente unidos aqui no Manto de Paz e Oração. Amém?